Os 10 Mandamentos. Alguns advogados cristãos e alguns juízos estúpidos e eminentes têm dito e ainda dizem que os 10 Mandamentos são a fundação de toda a lei. Nada poderia ser mais absurdo. Muito antes de esses códigos serem ditos, houveram códigos de leis na Índia e Egito, leis contra assassinato, perjúrio, furto, adultério e fraude. Essas leis são tão antigas quanto a sociedade humana, tão antigas como o amor à vida, tão antigas quanto a indústria, quanto a ideia de prosperidade, tão antigas quanto o amor humano. Todos os mandamentos que eram bons, eram antigos, todos os que eram novos, eram tolos. Se Jeová fosse civilizado, deixaria de fora o mandamento sobre guardar os sábados e em seu lugar colocaria: não escravizarás teu semelhante. Ele omitiria aquele que fala de juramento e colocaria: o homem terá apenas uma mulher, e a mulher, apenas um homem. Deixaria de lado aqueles sobre imagens esculpidas e colocaria: não provocarás guerras de extermínio e só desembainharás tua espada em legítima defesa. Se Jeová fosse civilizado, como seriam melhores aqueles mandamentos? Tudo o que chamamos de progresso, a emancipação do homem, o trabalho, a substituição da pena do encarceramento pela pena de morte, o fim da poligamia, o estabelecimento da liberdade de expressão, os direitos de consciência, em suma, tudo o que tende à civilização do homem, todos os resultados da investigação, observação, experiência e livre pensamento, tudo o que se conseguiu em benefício do homem desde o fim da Idade das Trevas, tem sido feito apesar do Velho Testamento. Deixe-me agora exemplificar a moralidade, a misericórdia, a filosofia e a bondade do Velho Testamento. A história de Acã. Josué tomou a cidade de Jericó. Depois da queda da cidade, ele declarou que todo o espólio seria dado a Jeová. Apesar da ordem, Acã escondeu em suas vestes prata e ouro. Depois Josué tentou tomar a cidade de Ai. Ele falhou e muitos de seus soldados foram mortos. Josué procurou as causas da derrota e descobriu o tesouro oculto nas roupas de Acã: 200 pesos de prata e uma cunha de ouro. Então Acã confessou. Então Josué aprisionou os filhos e as filhas de Acã, seu gado e ovelhas, e os apedrejou até a morte e enterrou seus corpos. Nada indica que os filhos e filhas cometeram qualquer crime. Certamente as ovelhas e gado não mereciam ser trucidados para pagar os crimes de seu dono. Esta é a justiça e a piedade de Jeová. Após cometer esses crimes, com a ajuda de Jeová, ele capturou a cidade de Ai. A história de Elias. E ele veio para Betel, e quando ele andava pelo caminho, saíram pequenas crianças da cidade e zombaram dele e disseram-lhe: sobe, calvo. E ele se virou, olhou para eles, e os amaldiçoou em nome do Senhor. E então, 2 ursas vieram da mata e devoraram 42 das crianças. Esta era a atuação do bom Deus, o piedoso Jeová. A história de Daniel. O rei Dario honrou e exaltou Daniel, e os príncipes nativos tiveram ciúmes. Então eles induziram o rei a assinar um decreto para efeito de que qualquer homem que fizesse qualquer petição a qualquer deus ou homem, com exceção do rei Dario, por 30 dias, seria atirado ao covil dos leões. Depois esses homens descobriram que Daniel, com sua face voltada para Jerusalém, rezava 3 vezes ao dia para Jeová. Então Daniel foi tirado ao covil dos leões. Uma pedra foi colocada na entrada do covil e selada com o selo real. O rei dormiu mal. Na manhã seguinte ele foi ao covil e chamou Daniel. Daniel respondeu e disse ao rei que Deus mandara seus anjos e fechara as bocas dos leões. Daniel foi liberado vivo e o rei se converteu ao Deus de Daniel. Dario, que acreditava num Deus verdadeiro, mandou os homens que acusaram Daniel, junto com suas esposas e filhos, para o covil dos leões. E os leões os dominaram e quebraram todos os seus ossos em pedaços e os reuniram no fundo do fosso. O que fizeram as viúvas e as crianças? Como ofenderam ao rei Dario, que acreditava em Jeová. Quem protegeu Daniel? Jeová. Quem deixou de proteger as inocentes viúvas e crianças? Jeová. A história de José. O faraó teve um sonho que foi interpretado por José. De acordo com essa interpretação, deveriam ocorrer 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome.
José avisou o faraó para comprar todo o excedente de 7 anos de fartura e armazenar tudo para os anos de fome. O faraó nomeou José como ministro ou agente e ordenou que adquirisse o excesso de produção daqueles anos de fartura. Então veio a fome. O povo recorreu ao faraó em busca de ajuda. O faraó recomendou que procurassem José e fizessem o que ele mandasse. José vendeu milho para os egípcios até que seu dinheiro acabasse, até que ele ficasse com tudo. Então o povo disse: dê-nos milho e nós pagaremos com gado. José então lhes deu milho até que todo o seu gado, cavalos e carneiros fossem dados a ele. Então o povo disse: dê-nos milho e nós lhe daremos nossas terras. José então deu milho até que toda a terra havia sido dada. Mas a fome continuava e o povo lhes deu seus próprios corpos e se tornaram servos do faraó. Então José deu a eles sementes e fez um acordo com eles para que dessem para sempre 1/5 do que produzissem para o faraó. Quem habilitou José a interpretar o sonho do faraó? Jeová. Ele sabia de antemão que José usaria sua informação para extorquir e escravizar o povo do Egito. Sim, quem produziu a fome? Jeová. É perfeitamente subentendido que os judeus não consideravam Jeová o mesmo Deus dos egípcios, o Deus de todo o mundo. Este era seu Deus e seu somente. Outras nações possuíam deuses, mas este era o maior de todos. Ele odiava outras nações e deuses e abominava todas as religiões, com exceção da adoração dele mesmo.